Enquanto as nossas crianças saem, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro do profeta menor Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Nós daremos continuidade à nossa série de pregações dos profetas menores. E hoje nós estudaremos o texto que está em Malaquias, capítulo 2, os versos 17 até o verso 5 do capítulo 3. Nós estudaremos Malaquias 2, 17 até o verso 5 do capítulo 3. Outro dia eu compartilhei com o nosso PG da minha indignação quando, recém-chegados de Manaus, morando no Bessa, sem asfalto, patinávamos, eu e Mary, no barro escorregadio vermelho, segurando nas mãos os nossos 2 filhos pequenos quando íamos para a igreja, e de repente passa um camarada numa caminhonete em alta velocidade e ainda jogou lama sobre nós. Eu fiquei indignado. Reclamei tudo que tinha direito. Xinguei tudo que podia. Dentro da palavra, tá? E ainda perguntei: como pode Deus permitir isso? Nós estamos indo para a igreja. E esse rapaz saindo para o clube, para a farra. E no meu coração surgiu a mesma pergunta que nós vamos tratar nesta manhã. Leia comigo, por favor, a última frase do verso 17 do capítulo 2. Onde está o Deus da justiça? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante de Tua santa palavra, por isso nós rogamos a Tua direção, porque somos incapazes de entendê-la, de compreendê-la e, acima de tudo, de praticá-la. Por isso nós rogamos que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, abra a nossa mente e o nosso coração para a ministração da Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. O ser humano convive com o problema do mal desde a criação. Você lembra de Moisés? Você lembra de Abraão rogando ao Senhor, pedindo por Sodoma e Gomorra? Existe um problema para isso. Existe um termo teológico para esse problema do mal que nós convivemos, chamado de teodiceia. A ideia é que se Deus é tão bom, se Deus é tão poderoso, por que é que Ele permite o mal? Por que é que Ele não age soberanamente para consertar o mundo corrompido que nós vivemos? E mais ainda, por que Deus permite que um justo sofra e que um ímpio prospere? Essa não é uma questão nova. Essa não é uma questão dos nossos tempos. E parece ser o grande problema dessa passagem. Onde está o Deus da justiça? A resposta de Deus carrega a mensagem principal desse texto. Estou aqui, pronto para purificar o meu povo e para trazer juízo sobre os ímpios. Como Deus fará isso? Em primeiro lugar, respondendo às nossas inquietações espirituais. Veja comigo o verso 17, por favor.
vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Vocês estão cansando o Senhor. A paciência de Deus, ela é evidenciada ao longo de todo o Antigo Testamento. Também é ressaltada no Novo Testamento, quando o apóstolo Pedro foi perguntado sobre por que a demora do juízo de Deus, e ele respondeu: é por causa da sua enorme paciência. Ele é tardio em irar-se, ele adia o dia do juízo e o fim do mundo, dando aos pecadores todas as oportunidades para se arrependerem. Em Malaquias, no entanto, o profeta foi instruído a dizer ao povo que Deus já não aguentava mais. A sua paciência estava no limite, por assim dizer. E o povo não se dava conta disso. E ainda questiona: em que fase estamos? A resposta está na primeira frase do versículo: com as suas palavras. Duvidaram do amor de Deus, desonraram os sacrifícios, profanaram o seu nome, casaram-se com mulheres estrangeiras e agora cansam o Senhor com as suas palavras. E mais grave ainda, acusam-no de, na verdade, preferir aqueles que o desobedecem. Verso 17, parte B, diz assim: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desse que eles se agrada. A expressão aos olhos do Senhor sugere que os critérios de Deus para julgar o que é bom e o que é mal era diferente dos critérios do seu povo. Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor e faziam o que parecia reto aos seus próprios olhos, e parece que para eles estava tudo bem, e ainda dizem que o Senhor prefere aqueles que fazem o mal. Se não fosse suficiente, eles ainda questionam: onde está o Deus do juízo, como traduz a Almeida Revista e Atualizada? Por que o povo de Deus pensava assim? Havia uma promessa de que Deus voltaria para Jerusalém, habitaria no meio do seu povo e encheria o seu novo templo com a sua presença gloriosa. Essa profecia foi dada por Ageu, capítulo 2, verso 9, quando ele disse assim: a glória desse novo templo será maior do que a do primeiro templo. Era isso que o povo esperava. Também havia promessas de prosperidade dadas por Zacarias, quando disse assim: portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor. E o cordel, ou seja, a corda de medir, será estendida sobre Jerusalém. Não obstante, além de todas essas promessas, Israel experimentava apenas um período de opressão social, política e privação econômica. Longe de desfrutar todas essas promessas de Deus para Israel, seu povo começa a questionar a credibilidade em Yahvé.
e pergunta: onde está o Deus da justiça? Ao questionar onde está o Deus do juízo, eles não estavam negando a existência de Deus. Estavam desafiando a integridade de Deus. Não é assim, irmãos, que às vezes nós pensamos? Como Asaf, Salmo 73, confessou: quase resvalaram os meus pés, faltou pouco para se desviarem os meus passos, ao contemplar os arrogantes e ao ver a prosperidade dos maus. É difícil perceber Deus em meio às nossas inquietações. É possível que você tenha sido enganado por alguém, esteja sofrendo abuso psicológico, físico ou sexual e parece que ninguém te escuta. Por outro lado, a pessoa permanece ilesa, sendo ouvida e às vezes até elogiada. Por que meus negócios não prosperam se eu pago todos os impostos e aqueles que são desonestos estão de vento em popa? Ouvi de um pai, engenheiro civil, que construiu um prédio e morava no 12º andar, não colocou redes de proteção no seu apartamento e a sua filha caiu e morreu. E eu ouvi quando ele questionou: onde estava Deus que não protegeu a minha filha? É muito mais fácil para nós transferirmos as responsabilidades para Deus. Você já se inquietou quando pessoas inocentes são atingidas por bala perdida e os criminosos escapam ilesos? Deus não parece estar indiferente nessas situações. Olho para meu vizinho e vejo sem nenhum problema de saúde, corpo forte e sadio. Parece que não se cansa como os demais mortais. Era assim que pensava Asaf no Salmo 73. Por vezes nós não invejamos um corpo sadio, sarado, sem nenhum problema de saúde. Pastor Johnny Piper escreveu: não desperdice o seu câncer. É em meio a ele que você vai ouvir: a minha graça te basta. O que dizer dos meus colegas de classe que não se estudam, que não se esforçam para fazer suas atividades e ainda tiram notas boas e parecem ser os preferidos dos professores? E nós, pais, apesar dos nossos esforços pelos nossos filhos, parece que eles não percebem, nos entristecem cada dia, desobedecem deliberadamente. E o meu casamento? Por que devo viver em um relacionamento que deveria trazer alegria, trazer prazer, satisfação, mas ao contrário, só me traz tristeza, dor, sofrimento? Onde está o Deus que criou o casamento e foi o testemunha do nosso casamento? Não esqueça do que ouvimos domingo passado. O casamento é muito caro para Deus. Citando o pastor John Piper novamente, ele diz assim: Deus criou o casamento mais para nos tornar santos do que felizes. Essa é uma nova tradução para a ideia de Calvino, que dizia que o casamento faz parte dos meios pelos quais Deus molda o caráter do cristão, promovendo disciplina, amor e controle. Depois de 40 anos de um casamento sofrido, Kay Warren, a esposa do pastor Rick Warren,
testemunhou: Rick não era o que eu procurava, mas era o que eu precisava para me tornar quem sou. Seu cônjuge pode ter abandonado o casamento, mas Deus não. Deus ainda está presente no seu casamento. E quando nós olhamos ao nosso redor e vemos mega igrejas, milhares de pessoas, recursos financeiros em abundância, curas, milagres, tudo em cima de uma teologia que não tem Cristo como centro. E nós olhamos para as nossas limitações, para as nossas dificuldades e pensamos: quanta dificuldade temos para executar os nossos projetos. Por vezes, irmãos, nós esquecemos o quanto Deus tem sido generoso para conosco. Nossos pastores, nossos missionários têm sido supridos nas suas necessidades. Temos socorrido os irmãos em momentos de dificuldades financeiras e, mais importante do que isso tudo, o Senhor nos tem alimentado com a sua palavra. O Senhor nos tem fortalecido através do discipulado mútuo. Irmãos, se é assim que nós estamos vivendo, saibamos, estamos cansando o Senhor. Estamos desafiando um dos seus mais maravilhosos atributos, a sua longanimidade, a sua paciência. Nosso Deus é justo, nós não. O profeta Isaías afirmou que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Somos pecadores em potencial. A única diferença entre nós e o ímpio é a graça de Deus que nos alcançou em Cristo Jesus. Como Deus vai fazer para purificar o seu povo? Nós precisamos lembrar de que o Senhor é um Senhor longânimo, é grande misericórdia, que perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão e que não tem o culpado como inocente. E talvez você esteja passando por um tempo de inquietação espiritual. E entenda, isso não é por acaso. Deus usa essa inquietação preparando o caminho para a nossa purificação, para a nossa santificação, e Deus vai agir purificando o seu povo, enviando o anjo da aliança. Veja comigo os versos 3, capítulo 3, os versos de 1 a 4. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Estou aqui. Essa é uma tradução possível para a resposta de Deus ao seu povo. Essa é uma tradução possível para a primeira palavra deste versículo 1 do capítulo 3. Estou aqui, pronto para agir. Como o Senhor vai agir? A resposta veio como uma profecia. Verso 3, 1, parte A. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Enviar um mensageiro era uma prática comum dos reis daquela época. Seu principal objetivo era tirar todos os obstáculos por onde passaria o rei. E perceba que há duas menções ao mensageiro nesse versículo. Meu mensageiro
que embora seja o significado do nome Malaquias, ou Malaqui no hebraico, é identificado como a figura do profeta Elias. No capítulo 4, verso 5, você vai encontrar Malaquias dizendo assim: eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível dia do Senhor. Mas na parte B desse versículo, há uma nova ideia em vista. Com um paralelismo poético, duas linhas expressam a mesma ideia com palavras diferentes. O Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem. O Senhor, a quem vocês buscam, é a mesma pessoa que o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam. Como entender essa passagem? O Novo Testamento nos traz luz para identificar João Batista como o meu mensageiro, de quem Jesus falou: este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de vós o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Mateus capítulo 11, verso 10. Também Lucas se referiu a ele dizendo assim: ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Quanto ao mensageiro da aliança, e essa é a única vez que essa expressão aparece nas Escrituras Sagradas, afirma o comentarista Jacobs, é aquele que impõe a aliança, o vínculo de acordo entre Deus e o seu povo, aquele que anunciou a nova aliança, que cumprirá todos os pactos antigos feitos com Israel. Mas duas perguntas retóricas revelam um problema para os ouvintes desse texto. Veja o verso 2 do capítulo 3. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Israel esperava que o dia do Senhor seria o dia de vindicação, onde os ímpios seriam julgados e seriam punidos, e Yahvé sairia em defesa do seu povo. Entretanto, Malaquias anuncia aqui que o anjo do Senhor vem para purificar. Veja os versos, a parte B do verso 2 e o verso 3, a parte A. Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. O fogo destrói a escória e purifica o ouro. E aqui, Malaquias usa duas símiles como instrumentos de purificação que são conhecidos pelo povo: a água e o fogo. A água era usada para tirar as manchas, o fogo para purificar o ouro de suas impurezas. Mas observe que, diferente do que o povo esperava, a purificação começa pela sua própria casa. Parte B
do versículo 3, nos diz: purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Purificará e restaurará a verdadeira adoração a Deus. É isso que afirma o comentarista John Benton. Deus havia se queixado do culto oferecido pelo seu povo. Deus havia se queixado dos sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes, e a contaminação dos sacerdotes, dos filhos de Levi, resultaria na contaminação dos filhos de Israel, do povo de Deus. Por isso, a purificação dos filhos de Levi também contribuiriam para a purificação dos filhos de Israel, para a comunidade do Senhor. Deus tiraria as manchas do seu povo, para que, uma vez purificados, eles pudessem oferecer um culto que fosse agradável ao Senhor, que tivesse cheiro suave às suas narinas, porque o juízo de Deus, ele se revela para com o seu povo em amor, com o propósito de levá-los à purificação, com o propósito de levar-nos a adorar ao Senhor como Ele deseja. É isso que nos mostra o verso 4. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Irmãos, nós estamos dispostos a receber a justiça de Deus começando em nossa casa. Maridos, nós, quando olhamos para nós, o nosso dever de liderar as nossas esposas em sua vida devocional, estamos dispostos a receber a justiça de Deus? Você, minha irmã, realmente suportaria a justiça de Deus quando olha para seu comportamento diante da liderança do seu esposo? E nós, como pais, na nossa responsabilidade de criar os nossos filhos na disciplina, no ensino, na admoestação do Senhor, suportaríamos a justiça de Deus? E vocês, filhos, têm dado a honra que é devida aos seus pais, mesmo em meio a situações que não os agradam? Irmãos, a justiça que nós desejamos, às vezes ela não é segura, nem é confortável para nós. Pois a justiça de Deus a que nós desejamos, ela vai muito além de considerar princípios apenas de conduta social ou de diferenciar o bem do mal. Essa justiça de Deus, ela tem um nome. E ela é retratada pelo profeta Joel, quando ele diz: esse dia é o dia do juízo do Senhor. E nesse dia, todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Quando nós murmuramos ao sentir que os ímpios parecem prosperar, nós estamos acusando Deus de favorecer aos maus, enquanto nos sentimos injustiçados. Com arrogância, por vezes nós sentimos que temos feito o suficiente para merecer a bênção de Deus. Nós olhamos para a aparente prosperidade daqueles que desobedecem ao Senhor e comparamos com nossas dificuldades e nós questionamos: como pode Deus abençoar aqueles que não querem sequer saber dele?
Nós nos revoltamos, irmãos, quando um motorista usa a faixa de acostamento para se livrar do congestionamento, mas nós não sentimos o menor constrangimento quando estacionamos o nosso carro na vaga de um deficiente e justificamos, é só um minutinho. Desejamos que Deus execute juízo, punindo os maus e recompensando os bons. Mas será que nós somos capazes de receber todas as implicações dessa justiça divina? O salmista perguntou: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? E ele mesmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. No templo, nós estudamos isso, o animal era sacrificado, os restos ou o esterco eram levados para fora do arraial e o sacerdote pronunciava formalmente o perdão ao adorador. Esse era o evangelho em ação no Antigo Testamento. Paulo afirma que agora o templo do Espírito Santo é o nosso próprio corpo, a quem nós devemos oferecer como sacrifício santo e agradável diante do Senhor. Esse é o culto racional que Ele espera de nós. É assim que nós desejamos ofertar ao Senhor, irmãos, domingo após domingo. Nosso tempo, nosso talento, nossos recursos, nossa adoração. Uma oferta que seja agradável ao Senhor. A adoração atribui a Deus o seu valor. Nós o louvamos porque somente Ele é digno de louvor e adoração. Nós o honramos, nós nos prostramos em resposta à compreensão da grandeza e da bondade dEle. É assim que diz o comentarista Brian Chapman. Em Jesus não havia pecado. Todavia, Ele identificou-se conosco no símbolo do juízo, o batismo da água. E Ele fez isso porque sabia que teria de suportar a realidade de Deus que caberia a mim e a você. Se o fogo do ourives não nos queima, é porque Ele passou primeiro sobre Jesus e derramou sobre Ele toda a força do seu calor. Eu e você não somos consumidos por causas da misericórdia do nosso Deus. Asaf só curou sua angústia quando entrou no templo e entendeu o fim reservado para os ímpios. Mas se Deus usa as nossas inquietações para nos purificar, além disso enviou o anjo da aliança para nos santificar, também trará juízo sobre os ímpios. Veja o verso 5. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Nós chegamos à última parte da profecia. A transição da vinda de Yahvé, se você percebe, é marcada pela mudança na forma verbal da terceira pessoa para a primeira pessoa. Virei até vocês para juízo.
Agora não é mais o profeta que fala em nome de Deus, agora é o próprio Deus que está falando ao povo: virei até vocês para juízo. O cenário aqui também muda. Os acusadores agora estão sentados no banco dos réus. Quando Deus vier, quando o dia do juízo do Senhor chegar, não haverá de purificar apenas o culto oferecido pelo seu povo, mas também terá pressa em condenar os ímpios que estão no seu meio. Ele será juiz e testemunha rápida, como nós encontramos na Almeida Corrigida Fiel, uma testemunha veloz, decisiva, que fundamentará a acusação e determinará os critérios para juízo, com base na lei de Deus. Perceba, 7 violações específicas da lei de Moisés são citadas. E lembre-se que o número 7 na Bíblia Sagrada sempre traz a ideia de completude, um ciclo que se fecha. Portanto, esses 7 pecados representam aqui a totalidade da lei mosaica. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. A preposição contra, que aparece nesse texto, no original, ela vem acompanhada de um verbo no particípio, que indica uma ação contínua. Então, a melhor tradução talvez fosse contra aqueles que praticam a feitiçaria, contra aqueles que praticam o adultério, como segue nas demais acusações. Feitiçaria não está relacionada apenas à leitura de cartas, búzios ou cerimoniais envolvendo animais e ervas, como nós pensamos. Em sua essência, feitiçaria é a prática de tentar manipular os poderes sobrenaturais, a fim de resolver os nossos propósitos ou os nossos interesses. Seria tentar resolver todos os problemas com a varinha de Harry Potter. Ou, se você é da minha geração, seria como resolver todos os problemas do publicitário Jack através da sua esposa, que balançava a cabeça uma vez só. Se você riu, você lembra do que eu estou falando. Você lembra da série A Feiticeira? Que todos os problemas do seu marido eram resolvidos simplesmente com um balançar de cabeça, mas nem sempre dava certo. A feitiçaria é isso. A feitiçaria era uma prática de culto que ofendia a Deus. E a pena para a feitiçaria era a morte. Em Deuteronômio diz assim, que não existe entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante da magia, ou alguém que consulte os mortos. Nenhum desses era permitido entre o povo de Deus. As demais categorias que seguem não envolvem diretamente o culto a Deus, mas tem a ver com as nossas questões de conduta interpessoais e social. Adultério não é cometido apenas na cama. Pensamentos, desejos, fantasias com alguém que não seja o nosso cônjuge também constitui a infidelidade conjugal que foi condenada no sermão passado. Não sejam
infiéis. Os que juram falsamente refletem diretamente o 9º mandamento: não dê falso testemunho contra o seu próximo. As últimas acusações estão relacionadas àqueles que são menos privilegiados: os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Todos eles eram protegidos pela lei de Deus. Entretanto, a última declaração nos traz a razão pela qual todos enfrentarão o juízo de Deus. Veja no texto: e não temem, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Os acusadores se tornaram réus porque não temeram ao Senhor. Irmãos, estamos preparados? O dia do juízo não se aplica apenas a todos os pecados, também inclui todos os tipos de pessoas. Normalmente nós olhamos para os pecados de outros e achamos que são piores do que os nossos pecados. Não pratico feitiçaria, não cometo adultério, não falo mal de ninguém, trato bem meus subordinados, ajudo muitas pessoas menos favorecidas. Por que eu deveria temer o juízo de Deus? Lembre-se, o juízo de Deus começa em nossa casa. De alguma forma, irmãos, todos nós praticamos a feitiçaria no nosso coração. Quando em nossa oração matinal lembramos apenas de pedir ao Senhor que nos ajude, que nos proteja, que guarde nossas famílias, que guarde nossos filhos. Quando esquecemos de dizer: Senhor, ajuda-me a te perceber, a te encontrar em meio às situações difíceis desse dia, mesmo que eu passe por injustiças, ajuda-me a compreender como o Senhor está purificando a minha vida. Quando oramos somente buscando os nossos próprios interesses, nós praticamos feitiçaria. Quando tratamos Deus como se o principal objetivo de sua existência fosse glorificar-nos e servir-nos, ao invés do contrário. De alguma forma também já praticamos adultério em nossos pensamentos. Fizemos mau uso da verdade quando nós editamos o final da história que vivemos, de circunstâncias difíceis, para que atenda aos nossos interesses e para que a razão recaia sobre nós. Nos engajamos tantas vezes em questões relacionadas a políticas de direitas, políticas de esquerda, e nós não damos a menor importância aos trabalhos que têm sido desenvolvidos dentro da nossa comunidade para atender as pessoas que têm necessidades especiais. O veredito contra nós, irmãos, já foi pronunciado pelo apóstolo Paulo quando escreveu aos Romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Também pelo profeta Isaías, quando escreveu: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. A doutrina da depravação total não é apenas uma ideia da teologia reformada que nós defendemos, mas é uma realidade enraizada
em nosso coração, que molda e afeta todos os nossos relacionamentos, sejam eles interpessoais, sejam eles de ordem pública, todos os nossos relacionamentos são profundamente afetados, porque nós somos corrompidos pelo pecado. Mas o que podemos fazer, irmãos, então, para lidar com a justiça de Deus, se todos nós somos pecadores? Existe alguma esperança de sobreviver à vinda do juízo de Deus que Malaquias anuncia e não sermos consumidos pela ira de Deus como merecíamos? Por graça, a resposta é sim. A justiça que nós nunca poderíamos dar a Deus, Cristo tomou em nosso lugar. Foi como Isaías trouxe esperança ao povo. Ele escreveu: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora, quando Deus olha para nós, não nos vê mais como feiticeiros, como adúlteros, como aqueles que falam mal das pessoas. O castigo que merecíamos receber foi imputado a Cristo. E agora, quando Deus olha para nós, Ele nos vê como pecadores, remidos, lavados no sangue do Seu Filho Jesus. Na cruz ficou estampada a resposta de Deus à nossa acusação quanto à sua justiça. O justo dando a vida pelos injustos. Na cruz, Deus virou as costas para o único verdadeiramente justo, para que nós pudéssemos ser feitos justos. Mas Ele não ficou na cruz. Ele ressuscitou, venceu a morte, e ao subir aos céus, Ele enviou o Seu Espírito para nos moldar e tornar-nos cada vez mais parecido com Ele. Deve alegrar o nosso coração, irmãos, perceber como povo de Deus, que Ele está refinando, purificando o nosso interior, para que estejamos aptos a oferecer ofertas agradáveis ao nosso Deus. Esta é a beleza do Evangelho. O mensageiro juiz é também o mensageiro salvador. O Cordeiro de Deus, que deu a vida por nós e pagou nossa dívida diante do justo juiz. A profecia de Malaquias se cumpriu em Cristo Jesus. Hoje, eu não preciso mais lidar, nem me inflamar com a lama do Bessa. Mas ainda é verdade que continuo lidando com o problema do mal. De fato, nós não temos uma resposta que nos satisfaça totalmente quando questionamos por que coisas boas acontecem, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. A Bíblia não nos oferece todas as respostas, ao menos como nós desejamos. O que deve acalmar o nosso coração é compreender que Ele é Deus, Ele não muda, todas as suas promessas se cumprem, nada foge ao seu controle. E um dia, Cristo voltará em glória
e vai pôr fim a todas as nossas inquietações. Até lá, nós, o seu povo, devemos experimentar mais do Espírito Santo. Aquele que produz em nós o processo de santificação, de purificação, e nos tornarmos cada vez mais dependentes de Deus e gratos pelo Evangelho que recebemos em Cristo Jesus. E se você ainda não faz parte desse povo que está sendo purificado, a quem Deus com justiça virá purificar e transformar, atente para a voz do mensageiro da aliança. Não endureça o seu coração. Não permaneça, como termina esse texto no versículo 5, como aqueles que não temem ao Senhor. Baixe suas cabeças, curve-se diante do Senhor e faça uma oração pessoal em resposta ao que você ouviu, sua palavra nessa manhã.